Eu mergulhei nesse assunto nos últimos anos e existe uma relação direta entre o corpo e o cérebro. Cérebro e corpo, eles não são tão separados assim como a gente imagina. Mente e corpo não é tão separado assim como a gente imagina. Então, tudo que influencia no corpo vai influenciar no cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal aqui do Araruna Cast. O meu objetivo aqui com vocês é trazer conhecimento de qualidade. Eu sou o Márcio Araruna, sou médico, sou neurologista e, obviamente, quando eu trouxer aqui assuntos para vocês, vão ser assuntos relacionados com o cérebro, com as emoções, com o comportamento, com hábitos, enfim, tudo que envolve essa máquina, esse tutano que tem entre as tuas orelhas. Bom, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco hoje sobre a interface entre a nutrição e o cérebro, entre o que você coloca na boca, ingere e o quanto que isso afeta a maneira como o teu corpo funciona e, consequentemente, a maneira como o teu cérebro funciona. Por mais que isso possa parecer estranho, sim, existe relação. Inclusive, só te deixar aqui com uma informação, só para tua cabeça já bugar. Existe um tipo de alimentação que é um tipo de tratamento que a gente chama de terapia cetogênica. É um tipo de alimentação que ela é voltada para o cérebro. Esse tipo de alimentação ela é capaz de trazer uma profunda mudança no funcionamento do cérebro. Ou seja, aquilo que você come influencia a maneira como o seu cérebro funciona. Ou para melhor ou para pior. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Fechou? Então vamos lá. Antes de a gente começar, dá aqui um pause. Olha só, tem várias pessoas, que assistem o nosso canal, que tá vendo aqui os vídeos e tudo, mas não se inscreve. Então eu quero que você se inscreva no canal. Por que isso é importante para mim? Primeiro que é uma métrica importante, eu tenho metas ousadas e eu quero continuar com esse projeto e para isso eu preciso, óbvio, ter a certeza de que está funcionando. Uma das métricas é a quantidade de pessoas inscritas. Então isso já me ajuda. Outra coisa é que quando a gente estiver produzindo conteúdo aqui, você vai ver aí no seu dashboard do seu YouTube, então vai ficar mais fácil você continuar entendendo tudo aquilo que a gente está produzindo aqui de conteúdo. Fechou? Então se inscreve no canal e pode encaminhar também para outras pessoas, tá? Pessoas que você acha que seriam uma. Nossa, esse assunto aqui é a cara de fulaninha. Então, pufo, já manda para ela, já manda pelo WhatsApp dela. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar. O que é que a gente vai falar aqui hoje? Hoje a gente vai conversar sobre nutrição e cérebro. Márcio, tem relação nutrição e cérebro? Ou se tem? E muita. E eu vou te dizer, eu aprendi isso de uma forma experimentando em mim mesmo. E eu tive insights gigantescos, porque o meu cérebro ele nunca tinha funcionado de um nível de performance da maneira como vem funcionando nos últimos meses, nos últimos anos. Eu mergulhei nesse assunto nos últimos anos e existe uma relação direta entre o corpo e o cérebro. Cérebro e corpo, eles não são tão separados assim como a gente imagina. Mente e corpo não é tão separado assim como a gente imagina. Então, tudo que influencia no corpo vai influenciar no cérebro. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas a gente não pensa nisso no momento em que a gente está se alimentando. E a alimentação, ela vai influenciar no cérebro. Inclusive, a gente está vivendo uma epidemia de doenças metabólicas. Uma epidemia de obesidade, de diabetes do tipo 2, de resistência à insulina, uma epidemia de sobrepeso. Provavelmente, ou você está em sobrepeso, ou alguém próximo a você está em sobrepeso. Provavelmente você deve ter um pré-diabetes ou um diabetes, ou alguém próximo de você tem. Não, Márcio, eu não tenho nada disso. E é provável que você tenha resistência à insulina. Por que eu estou falando isso? Porque tem dados, esses dados são dos Estados Unidos, não são daqui do Brasil, porque a gente não investe muito em pesquisa, né? Mas nos Estados Unidos, tem um estudo que mostra que 88% da população, 88%. O que é que significa isso? Que de cada 100 pessoas, 88 têm problemas metabólicos. Ou obesidade, ou gordura no fígado, ou diabetes tipo 2, ou pré-diabetes, ou resistência à insulina. Isso afeta o cérebro? Muito. Muito. Não é à toa que a gente está vendo também, em paralelo a essa epidemia de doenças metabólicas, doenças no cérebro, doenças neuropsiquiátricas. E aqui eu estou falando de ansiedade, depressão, doença de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, autismo e por aí vai. TDAH e por aí vai. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje.
Fechou? Só que antes de falar, eu quero ver aqui. De onde vocês estão falando? O que é que vocês estão fazendo? De onde vocês estão falando? Coloca aí. De onde vocês estão falando? Escreve aqui embaixo. E já aperta lá no coraçãozinho. Fechou? Quero que vocês também coloquem dúvidas aqui. Escrevam suas dúvidas que eu vou respondendo aqui ao longo da live. Beleza? Hoje eu vou te explicar várias coisas que envolvem isso. A interface entre corpo e cérebro, a interface entre a alimentação e cérebro. Beleza? E eu quero começar, sem mais delongas, vamos começar, tá? Então vamos começar aqui agora. Agora. Ah, mais uma coisinha. Encaminhe essa live. Já encaminha agora. Para pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Não vai cair o dedo. Basta você apertar na flechinha ali. Na hora que você aperta na flechinha, já vai aparecer algumas das pessoas mais próximas que você mais se relaciona aqui na rede social. Aí você clica e pronto. Fechou. Tranquilo? Ah, Márcio, mas tá ao vivo só agora. Mas depois ela vai ver. E aí ela já vai ver que teve uma live e talvez seja um assunto do interesse dessa pessoa. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu já quero começar com o seguinte. Eu quero começar aqui perguntando para vocês sobre o que faz a gente aumentar o peso. O que é que faz a pessoa ganhar uns quilinhos a mais? O que é que faz uma pessoa engordar? Quero que vocês coloquem aqui. Escrevam aqui para mim embaixo. O que é que faz uma pessoa engordar? O que é que faz uma pessoa ter uns quilinhos a mais? Coloquem aqui para mim, que eu já quero quebrar aqui um mito de cara. De cara eu já vou quebrar esse mito aqui de vocês. Porque eu tenho certeza que vários de vocês vão dizer assim, a pessoa engorda quando ela come mais e ou faz exercício de menos. Não é assim? É o que todo mundo pensa. Ah, para a pessoa ganhar peso, a pessoa tem que comer mais do que o que ela gasta, né? Come mais caloria do que o que ela gasta, não é? Isso aqui é uma teoria, essa ideia é uma teoria, é a teoria do balanço calórico. Teoria do balanço calórico. O que é que essa teoria ela fala? Ela fala exatamente isso. Ah, a pessoa ganha peso porque existe um balde, tá? Imagina que existe um balde. E esse balde, ele tem um ralinho aqui nesse balde. Vou colocar aqui, ó. Imagina que esse balde tem um ralinho aqui, tá? Um ralinho. E aí, no caso, eu estou colocando energia aqui dentro. Energia. Essa energia, ela é medida a partir da grandeza caloria. E quanto mais energia, quanto mais caloria eu coloco aqui dentro e quanto menos caloria eu escorro pelo ralo, mais vai acumular e mais a pessoa vai engordar. É assim que todo mundo pensa. Só que isso não está correto. E olha só que doideira. Olha só que doideira. Quando a pessoa ela tem uma premissa errada no início, dali para frente, tudo fica errado. Vou explicar de uma maneira mais simples. Lá atrás, lá no passado, achava-se que o Sol girava ao redor da Terra, não era? O Sol girava ao redor da Terra. Então imagina, todos os físicos da época, isso era uma verdade absoluta na época. Os físicos da época, os matemáticos, eles faziam vários cálculos baseados nessa premissa. Só que não é assim que funciona. Na verdade, a Terra gira ao redor do Sol. Então todos os cálculos estavam errados. Porque a premissa inicial estava errada. Quando Einstein ele trouxe as ideias dele, o que foi que ele fez? Antes dele começar as teorias dele, ele pegou tudo que se tinha como verdade absoluta, que era a física newtoniana, e ele disse, isso aqui não serve como a plataforma do que eu estou imaginando. Então ele teve que pensar de uma forma diferente. Onde que eu quero chegar? Quando a gente tem uma premissa errada, dali para frente, tudo fica errado. Não é à toa que essa premissa do balanço calórico, ela, como consequência, foi que aconteceu? Aconteceu uma explosão de doenças metabólicas. Porque a premissa inicial está errada. Então, se a premissa inicial está errada, a medicina não avança. A medicina não avança. Os tratamentos, as propostas de tratamento não vão avançar. Não é à toa que, como era que funcionava no passado? Funcionava assim, o paciente chegava no consultório com alguma alteração metabólica acima do peso e tudo, e o médico dizia o seguinte, olha só, você precisa
Fazer dieta, comer menos e fazer atividade física. Esse é o conselho que todo médico dava no passado e vários ainda, os que não se atualizam, ainda continuam falando isso. Só que está errado, isso não funciona. Não funciona. Uma pessoa que quer perder peso apenas diminuindo a comida, a caloria e aumentando a quantidade de energia, não funciona. Funciona de forma temporária. Isso não vai ser mantido. Ao longo do tempo não vai ser mantido. Ou seja, a premissa estava errada desde o início. E eu vou te explicar exatamente isso. Então, olha só. Por que essa premissa está errada? Essa premissa ela é baseada no que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. O que é que essa lei diz? Isso é uma lei física. Essa lei diz que no universo a energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela só se transforma. A energia não pode ser criada. E a gente sabe que energia é igual a massa vezes C ao quadrado. Ou seja, energia é massa e massa é energia. O meu corpo é energia em forma de massa, de matéria. Toda matéria é energia. Isso significa que não se pode surgir nenhuma matéria do nada. Ela também não pode desaparecer no espaço. Por quê? Porque a energia nem se destrói, nem surge do nada. Ela tem que se transformar. Então, baseado nessa premissa, as pessoas diziam: então, para a pessoa aumentar o peso, ela tem que comer mais energia do que o que ela gasta. Óbvio! Óbvio! Claro! Mas isso não diz que a causa do sobrepeso e da obesidade é o fato de você comer mais e fazer menos exercício. Deu para entender? Isso simplesmente é uma constatação óbvia. Mas isso não traz nenhuma informação de causa e efeito. Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem, tá? Porque no início pode ser que realmente a pessoa fique, como assim? Eu não entendi. As leis físicas, elas descrevem propriedades do universo. Descrevem as propriedades do universo, mas elas não necessariamente vão explicar causa e efeito. Elas mostram como as coisas funcionam. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é real. Para a pessoa ganhar peso, ela precisa consumir mais comida do que ela gasta. Ela precisa consumir mais energia do que o que ela gasta. Ela precisa estar no balanço calórico positivo. Isso é óbvio. Isso é um fato. Mas isso não explica o motivo da obesidade. Isso não explica o motivo da pessoa ter perder peso. Márcio, explica. Explica não, vou te dizer. É a mesma coisa de você trazer a seguinte explicação. Uma pessoa alcoólatra. A pessoa é alcoólatra. Por que ela é alcoólatra? Aí você vem para mim e diz assim, porque ela está bebendo um álcool todo dia. Você está explicando a causa do alcoolismo? Não. Você só está trazendo uma constatação óbvia. Vou trazer outro exemplo, outra analogia. Imagina que eu tenho aqui uma sala de aula. Aqui é a porta, aqui fechadinho, né? Aqui uma salinha. Imagina que eu tenho aqui, isso aqui é a portinha, tá? Imagina que eu tenho aqui uma sala de aula. Sala de aula, tá? Antes de chegar nessa analogia, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Márcio, ele é matéria, ele é feito de matéria. Então, existe energia em mim, certo? Você também tem energia em você. A teoria do balanço calórico, ela diz assim, para a pessoa ganhar peso, ou seja, para ela engordar, para ela aumentar o tecido adiposo, ela tem que comer mais calorias do que o que ela perde, certo? Isso é óbvio. Por quê? Porque o tecido adiposo que a pessoa ganhou é energia. Essa energia não vai vir do nada. Ela tem que vir de algum lugar. E de onde que ela vem? Da comida. Então, para ter gordura, para a pessoa engordar, claro que ela vai ter que consumir mais calorias do que o que ela consome. Isso é óbvio. Então, eu quero que você entenda que matéria é energia, energia é matéria. Imagina uma sala de aula. E imagina que essa sala de aula, ela tá cheia de pessoas. Cheia de pessoas. Lotada. Lotada. Sala de aula lotada, 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 lotada de pessoas.
certo? Aí você tá aqui fora e você diz, ué, bom, por que que por que essa sala está lotada? Aí você vai e me explica da seguinte maneira: é porque tem mais gente entrando do que saindo. A sala está lotada de pessoas porque tem mais gente entrando do que saindo. Como tem mais gente entrando do que saindo, a sala está cheia. Isso é óbvio, gente. Mas isso não me diz o motivo da sala estar lotada. É porque tem uma aula interessante lá dentro? É porque está tendo uma promoção? É porque estão dando comida? É porque estão dando um celular de graça? É porque estão fazendo um sorteio? Por isso que a sala lotou? Isso não explica causa e efeito. Isso explica o óbvio, uma condição necessária. Para a sala estar lotada, é uma condição necessária mais pessoas estarem entrando do que saindo. Lembrem, pessoas é matéria. Matéria é energia, energia é pessoa. Isso significa que o mesmo raciocínio eu trago para a obesidade. Por que a pessoa ganha peso? Aí a pessoa diz, porque ela come demais. Não. Isso é óbvio. Ela tem que comer demais para poder aumentar o peso. Mas por que ela está comendo demais? Essa é a questão. Por que ela está comendo demais? O cara é alcoólatra. Aí você diz para mim, por que ele é alcoólatra? Porque ele bebe demais. Não. Isso é uma condição necessária. Não existe um alcoólatra que não beba demais. Agora, por que ele está bebendo demais? Essa é a pergunta. Então, pelo fato da medicina, pelo fato dos cientistas que trabalham com pesquisa, com saúde, eles terem essa premissa errada durante décadas, esse raciocínio ele ficou em um atoleiro. E a coisa progrediu pouco. Não é à toa que a gente tem uma epidemia de doenças metabólicas. E essas doenças metabólicas, elas se refletem no cérebro. Por que, Márcio? Não é à toa que a gente está tendo uma epidemia de doenças neuropsiquiátricas. Uma coisa tem relação direta com a outra. E já existem teorias sobre isso, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Perfeito? Que eu já falei em outros vídeos também aqui em lives para vocês. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês e eu vou contar aqui uma historinha. A historinha dessa mulherzinha aqui, ó. Irma Ashley. Irma Ashley. Essa mulher, isso é um caso real, tá, gente? É um caso médico real que aconteceu em Dresden, na Alemanha. Dresden, na Alemanha. O que foi que aconteceu? Essa mulher, ela estava aumentando muito o peso. Muito. Tava ganhando peso e a vida ficando cada vez mais difícil devido ao acúmulo de peso. E ela ia para o médico e o médico dizia: olha, você precisa se alimentar de forma adequada, você precisa comer menos, você precisa fazer atividade física. Aí ela dizia: mas eu não como quase nada. Aí o médico, né, geralmente dizia, cheio de orgulho, né? O médico geralmente cheio de orgulho, cheio de. Eu sei que não tem como não comer nada, porque a pessoa engorda comendo muito. O médico dizia: ué, mas se você tá ganhando peso, óbvio que você tá comendo, você precisa parar de comer. Beleza. A filha não se conteve, não ficou, não se conformou. A filha dessa paciente não se conformou. O que foi que ela fez? Mamãe, vamos para o hospital agora, vamos fazer uma tomografia nessa barriga, ver o que é que tem dentro. Fez a tomografia. Adivinha? A paciente estava com um tumor gigante de 28 quilos dentro da barriga. Um tumor, uma massa tumoral. Um tumor de ovário. Um tipo de tumor benigno que cresce muito. Horrores. Um tipo de tumor que a gente chama de... eu não lembro qual era o caso, mas era um tumor benigno que crescia muito. Acho que era um teratoma, se eu não me engano. Então, olha só. Mudou o discurso? Então mudou o discurso? Então agora, antes a paciente, a culpa era porque ela comia demais. A culpa é sua, você está comendo demais. Agora que é um tumor, mudou o discurso? Porque agora eu sei que é involuntário. Não é culpa dela. Ela está comendo demais?
Óbvio que ela precisa comer demais, porque o tumor é uma massa de 28 quilos. Essa massa não vai surgir do espaço. Essa massa não vai surgir do nada. Energia não se cria, nem desaparece. Ela se transforma. Óbvio que ela tinha que comer demais. Então, o balanço calórico necessariamente tem que ser positivo. Agora, o que eu quero que vocês entendam. Esse tumor é um tecido tumoral. Márcio, o que é tecido? Tecido é o seguinte, ó, gente. O nosso corpo é feito de células. A célula, ela é uma coisinha pequenininha, é a unidade funcional do corpo, certo? O nosso corpo é feito de células, várias células. Quando a célula, ela vai se juntando e vai formando um tecido, a gente chama isso de tecido. Então, existem vários tipos de célula no corpo. Existe célula epidérmica, que é da pele. Existe neurônio, que é o do cérebro. Existe hepatócito, que é um tipo de célula do fígado. Cada célula ela é diferente. Quando a célula se junta, ela forma um tecido. E quando esse tecido se junta, ele forma um órgão. Quando os órgãos se juntam, formam um sistema. Quando o sistema está funcionando, isso forma um organismo. Então, existe essa forma de organização biológica. Fechou? Então, o tecido tumoral, ele é um tecido. Ele é um conjunto de células. Ele é uma matéria. Ele não vai surgir do nada. Ele precisa de energia para aparecer. A pessoa precisa estar no balanço calórico positivo. Então, a paciente realmente ela comia mais do que o que ela gastava. Porque senão o tecido não ia surgir do nada. Agora, onde que eu quero que vocês entendam? Eu estou falando de um tecido tumoral. É um tecido que ele cresce de forma independente. Ele cresce de forma involuntária, independente da vontade do paciente. Qual é a diferença desse tecido estar crescendo de forma involuntária para o tecido adiposo, que é o tecido relacionado com as gordurinhas a mais? Quer dizer que esse tecido, ele é controlado por hormônios, ou então pelas próprias células, ou por fatores de crescimento, e esse aqui não. Esse aqui é passivo. É dependendo do que eu como ou que eu deixo de comer. Então, pegando o raciocínio, onde que eu quero chegar? Que essa premissa do balanço calórico, ela é uma premissa errada. A ideia de que a pessoa ela engorda porque ela está comendo demais e fazendo pouco exercício, isso é errado. Quando uma pessoa está acima do peso e ela não busca ajuda, ela quer dar um basta, não busca ajuda. O que é que ela faz? A primeira coisa que ela faz, vamos matricular na academia. Ela se matricula na academia. E vou comer menos. Não vou jantar. Não vou jantar, vou comer menos, vou almoçar menos quantidade. Vai funcionar? Não vai funcionar. Pode até funcionar de forma temporária. Depois volta tudo. Por quê? Por quê? Porque o corpo ele se adapta. O corpo ele se adapta. Então, quando uma pessoa ela está querendo perder peso através de uma restrição calórica, ou seja, isso aqui também é uma estratégia que é baseado numa premissa errada. A premissa é, a pessoa engorda porque ela consome mais caloria do que o que ela gasta. É a premissa do balanço calórico positivo. Isso está errado. Se isso está errado, tudo que vai dali para frente está errado. Não vai funcionar. Não é à toa que isso aqui não funciona. Só para vocês terem ideia, 95% das pessoas que seguem uma dieta de restrição calórica, elas vão abandonar em poucos meses. E o restante abandona quando a gente aumenta a janela de tempo. Não funciona. Vou te explicar por quê. Porque quando a pessoa começa a ter uma restrição calórica, o corpo se adapta. A pessoa, se ela tiver em restrição calórica, ela vai sentir mais fome. Além de sentir mais fome, ela vai reduzir o gasto de forma involuntária. O gasto do corpo dela metabólico vai reduzir, então o corpo não vai deixar, o corpo vai economizar energia. Além dela ficar com fome, além dela ficar irritada, além do cérebro dela não funcionar bem, porque ela vai ficar desatenta, ela vai ficar irritada,
ela vai ficar ou triste, ou com mais irritabilidade, com mais raiva, sempre pensando em comida e com fome. Isso não vai se sustentar, sem contar que o gasto vai diminuir. Ou seja, é temporário. Quando ela começar a se alimentar de forma normal, ela vai voltar a ganhar tudo de novo. Ela vai voltar a ganhar tudo de novo. Márcio, quer dizer que não tem jeito? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Tem jeito e tem muito jeito. Mas para vocês conseguirem resolver problemas da parte metabólica, vocês precisam ter uma noção de nutrição. E aí eu volto para a pergunta: por que que a pessoa ela ganha peso? Por que que ela engorda? Por que que uma pessoa ela começa a se alimentar de uma forma e ela acaba ganhando peso ao longo do tempo? Essa é a pergunta. E o motivo não tem a ver com balanço calórico. O balanço calórico é uma condição necessária. É uma condição necessária. O motivo, minha gente, está relacionado com regulações hormonais. O tecido adiposo, ele é um tecido altamente regulado. O tecido adiposo, que é a gordurinha a mais, que é a gordurinha que vai se acumulando no peso, ela é regulada por hormônios. Então, olha só, a ideia de que, se eu comer mais, o meu tecido adiposo vai crescer. Tudo bem, isso é uma condição necessária, mas não é a causa. Para eu te dar o motivo da pessoa engordar, você vai precisar entender alguns princípios de biologia, princípios simples. E o primeiro princípio que eu quero te mostrar aqui é a comparação entre um ser unicelular versus um ser multicelular. Que é isso, Márcio? Existem seres que só têm uma célula. São seres unicelulares. Exemplo, ameba, bactéria. Existem seres que são multicelulares. São várias células que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos. Nós, seres multicelulares. Para um ser unicelular, uma ameba, imagina uma ameba dentro de um local, de um ambiente. O que é que a ameba tem que fazer na vida dela? Ela vai comer e se dividir. Ela vai comer e se dividir. Então, enquanto tiver comida no ambiente disponível, ela vai se dividir. Uma célula passa a ter duas, passa a ter três, passa a ter quatro. Ela vai se dividindo. Parou de ter comida, ela para de se dividir. Nós não somos amebas. Então, não é tipo assim, se eu comer demais eu vou engordar, se eu comer de menos eu vou emagrecer. Não é assim que funciona. Por quê? Porque quando eu aumento a complexidade biológica, o que vai determinar se a pessoa vai crescer ou não, se as células vão se dividir ou não, não é a disponibilidade de nutrientes. Não é. O que vai determinar isso é toda uma orquestra hormonal. Existem hormônios. Hormônios, fatores de crescimento, são formas do organismo receber um sinal e dizer assim: agora é hora de crescer, agora para de crescer, agora faz isso, agora faz aquilo. Ou seja, a ameba, ela funciona assim, a cabeça da ameba, ela é mais ou menos assim, tá? Ela é um serzinho bem multiforme, assim, todo onduladinho. A ameba, ela cresce se tiver comida no ambiente. Então, imagina que tem comidinha aqui no ambiente. Se tiver comidinha no ambiente, ela, se divide. Se não tiver, ela não se divide. O meu corpo não é dessa forma. A minha pergunta é, se quando a pessoa ela aumenta o peso, ela aumenta o tecido adiposo, olha as perguntas trazendo raciocínio, tá? Olha as perguntas trazendo raciocínio. O que é que faz se aumentar o peso significa aumentar o tecido adiposo, o que é que faz aumentar o tecido adiposo? O que é que faz aumentar o tecido adiposo? É comida?
Beleza, se for comida, eu vou fazer uma próxima pergunta aqui. Eu vou te provocar, tá? Tá lá o tecido adiposo. Tá lá as célulazinhas do tecido adiposo. Estão lá na dobrinha da barriga. Essas célulazinhas, elas estão banhadas por um líquidozinho que a gente chama de líquido intersticial. Esse líquidozinho ele é cheio de nutrientes, oxigênio, fatores de crescimento, minerais, enfim, eletrólitos. Então, você está me dizendo que quando a gente come, o tecido adiposo cresce, não é? Beleza. Como é que o meu tecido adiposo ele sabe que tem comida? Como é que ele sabe? Porque esse líquidozinho aqui ele é constante. O nível dele é o mesmo. O meu corpo tem uma propriedade chamada de homeostase. Beleza? Homeostase. Isso significa que o meu corpo ele tende a manter o sistema em equilíbrio. pH, nível de oxigênio. Quando o equilíbrio está se desfazendo, vai começar a ter liberações de hormônios, de fatores, enfim, que vão sinalizar para que essa constância volte. Um novo equilíbrio se restabeleça. Então, esse liquidozinho está sempre constante. O que é que manda o meu tecido adiposo crescer ou não? Vou te falar. O tecido adiposo ele cresce de duas formas, tá? Existem duas formas para o tecido crescer. Ou ele aumenta em número, mais células, ou ele aumenta em volume. Em volume. A maioria das vezes relacionada com ganho de peso está relacionado com aumento de volume. Isso significa que a célula adiposa ela acumulou mais gordura dentro dela. Ou seja, ela recebeu um comando de algum hormônio, vá pegando o raciocínio, mandando ela acumular gordura. A gente chama isso de lipogênese. Ou seja, gênese é o quê? É criação. Lipo, lipídio, gordura. Lipogênese, criação de gordura. Então, o meu tecido adiposo aumentou em volume. Agora, quem é que manda esse sinal? Qual é o hormônio? Então, olha o raciocínio que eu mostrei para você. Para ganhar peso, eu aumento o tecido adiposo. Para eu aumentar o tecido adiposo, existe um sinal. Acumule gordura. Quem é que manda esse sinal? Quem manda esse sinal, meus queridos, é um hormônio. São vários, tá? São vários. Mas existe um protagonista chamado insulina. Já ouviram falar nela? Ah, doutor, já ouvi falar na insulina. A insulina é aquela injeçãozinha para a pessoa que tem diabetes, né? A insulina ela é um hormônio que tem dentro de você. É um hormônio. E a insulina é quem faz isso. Eu vou te trazer aqui mais uma historinha médica e eu trouxe inclusive a foto dessa pessoa. Olha só. Aqui, ó. Essa pessoinha aqui. Quando você olha para essa foto, você diz assim, cara, isso aqui é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mesma pessoa. Quando você olha, você diz assim, essa menina aqui tá sofrendo maus tratos. Tá desnutrida. Tá comendo nada. Não é? E essa daqui não. Essa daqui tá nutrida, tá se alimentando direitinho. Vou te dizer, a diferença dessas meninas aqui, ela é hormonal. Essa meninazinha aqui, dessa foto, ela teve o diagnóstico de diabetes do tipo 1 em 1919. Quem tinha diabetes nessa época morria. Morria. Só que essa menina ela viveu até a década de 80. Como assim, Márcio? Se você falou que as pessoas morriam, é porque em 1920 foi descoberto a insulina. Foi extraído a insulina e começou -se a aplicar em pacientes com diabetes do tipo 1. Antes, quem tinha diabetes tipo 1 era uma sentença, morria. Não tinha o que fazer. Depois de 1920, começou-se a usar a insulina e pessoas com diabetes tipo 1 passaram a sobreviver. Então, essa menina aqui, ela é sem insulina e essa daqui, ela é com insulina. Olha a diferença. Vocês percebem que essa menina aqui está emagrecida? Muito magra?
Vocês percebem que essa daqui já está mais cheinha, mais gordinha? Qual a diferença, Márcio? Ela passou a comer mais? Não, ela simplesmente passou a receber insulina. Ou seja, a insulina é o hormônio que faz o tecido adiposo engordar. Por que que a pessoa que não tem insulina emagrece? Porque a insulina é o hormônio que faz o tecido adiposo engordar. Faz o tecido adiposo fazer o que a gente chama de lipogênese. Se eu não tiver insulina, sem insulina, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ter o que a gente chama de lipólise. Ou seja, lise é quebra, lipo é gordura. A pessoa queima a gordura. Olha o raciocínio. Isso significa que a pessoa emagreceu não porque ela comeu de menos. Na verdade, quem tem diabetes tipo 1 come muito. Se você vê uma criança perdendo peso, fazendo muito xixi e comendo muito, primeira coisa que você pensa, diabetes tipo 1. Ou seja, comer muito, polifagia, o nome. Fazer muito xixi, polidipsia. E perder peso é a tríade. 3 sintomas que fazem eu pensar na hora em diabetes tipo 1. Por que que a pessoa está perdendo peso se ela está comendo muito? Porque ela está comendo muito, mas ela não tem insulina. Se ela não tem insulina, mesmo comendo muito, mesmo o balanço calórico sendo positivo, eu estou comendo muito, não engorda. Por quê? Porque a comida nem entra na célula, falando de uma forma simples. Porque eu preciso do hormônio insulina. Isso significa que o que faz a pessoa engordar não é a quantidade da comida, é o hormônio insulina. Pou! Pou! Entendeu? O que faz a pessoa aumentar o peso não é a quantidade de comida. A quantidade de comida, entenda, quantidade de energia é uma condição obrigatória, porque se eu ganhei peso, eu ganhei tecido. O tecido não vai surgir do nada. É necessário vir de algum lugar. Só que o motivo não é porque eu comi demais. Tá vendo a meninazinha aqui, ó? Ela tem. Cadê a meninazinha aqui, ó? Ela tem polifagia, ela come muito, mas não engorda. Então, o que faz a pessoa aumentar o peso é a insulina, é um hormônio. Agora, a minha próxima pergunta, que é a pergunta chave. O que estimula a insulina? Ah, meu querido. Agora a gente começa a papear. Deu para pegar todo o raciocínio? Se você acha que você está ganhando peso porque você está comendo demais, um abraço. Você vai para o médico vai passar a medicação, vai passar a canetinha emagrecedora. Você vai usar a canetinha emagrecedora, vai funcionar. Você vai perder peso, mas quando você parar a canetinha emagrecedora, um abraço. Vai voltar a ganhar peso. Os pacientes que acompanham com a minha esposa ela é endócrino, ela é especialista nisso. Os pacientes que acompanham com a minha esposa, a gente só para o tratamento depois que a gente transforma a mente da pessoa. Não adianta você suspender tratamento de obesidade se a cabeça da pessoa, se a qualidade da alimentação, não é nem a quantidade, a qualidade da alimentação é uma alimentação que estimula muito a insulina. Se o que eu como, se o que você come estimula muito a minha insulina, você vai ter uma tendência a ganhar peso com facilidade. Aí olha só. Márcio, então quer dizer que eu tenho que comer uma comida? Tem, sem dúvida. Mas eu quero que você entenda, porque quando a pessoa começa a comer errado e a pessoa começa a estimular muito a insulina, a pessoa começa a ter uma doença metabólica. Qual o nome dessa doença? Resistência à insulina. Isso significa que
se você come algo, a tua insulina explode. Ao invés de você produzir... Vou te falar a diferença, tá? Imagina duas pessoas. Vamos lá. Vou explicar de uma maneira mais didática. Imagina aqui. Um fulaninho aqui e aqui outro fulaninho. Vamos lá, vamos dar nome aqui para os fulaninhos. Aqui o Chico Bento e aqui o Pé de Pano. Pronto. Aí vamos supor que aqui, que essa pessoinha, ela come uma comidinha, tá? Tá aqui uma comidinha. Quando ela come essa comidinha, ela produz uma quantidade de insulina. E essa quantidade de insulina é suficiente para dar conta da comida dela. Beleza. Aí vem aqui Pé de Pano. Acostumado a comer um monte de coisa ruim, o organismo já está quebrado, o metabolismo já está quebrado, e ao invés dela produzir essa quantidade aqui de insulina, essa quantidadezinha, ele produz essa quantidade aqui de insulina. Muita insulina. O que é que significa? Significa que ele está produzindo muito sinal para o corpo aumentar o peso. Aí isso aqui é aquela pessoa que diz assim, mas doutor, eu como pouco e mesmo assim não perco peso. Eu como quase nada e engordo. Eu acredito. Eu acredito. Márcio, como é que eu sei que o meu metabolismo está quebrado? Eu quero que você anote, tá? Eu quero que você anote. A gente já está indo aqui para os finalmente para eu finalizar esse raciocínio. Quero que você anote. Você vai pedir para o seu médico dosar um exame, o exame de insulina em jejum. Insulina em jejum. Esse exame, o ideal é que ele esteja menor do que 5. Ah, Márcio, o valor de referência diz que pode ser até 23. Tá. Isso não significa que até 23 é normal. Imagina. Isso aqui é papo para outras horas, tá? Mas vamos lá. Como é que é feito o valor de referência? O valor de referência é uma média da população. Se 88% da população está doente, meu amigo, está com alteração metabólica, você acha que quando vai fazer a média da população, você acha que essa média vai ser boa ou ruim? Então eu tô falando de saúde. Tô falando de saúde. O ideal é que seja abaixo de 5. Uma pessoa saudável, ela é abaixo de 5. Márcio, o meu é 8. Beleza, tem vários outros parâmetros para ser analisado, tá? Vários outros. Mas eu quero que você peça esse exame aqui para o seu médico. Outra coisa que você vai pedir, um exame chamado ROMA. É um outro exame para saber se você tem resistência à insulina. Agora um exame... Aí outra coisa que você vai fazer, se você quer saber se tem resistência à insulina ou não, você vai pegar o seu triglicerídeo e você vai dividir pelo seu HDL. Márcio, onde é que eu vejo isso? Na página de exame de colesterol. Vai ter lá colesterol total. Colesterol total. Lá vai ter um nome LDL, um nome HDL e vai ter um nome triglicerídeo. Certo? Você vai pegar o seu triglicerídeo e vai dividir pelo seu HDL. Vamos supor, o meu triglicerídeo é 150 e o meu HDL deu 30. Maravilha. Tá péssimo. O que é que eu quero que tenha aqui? Eu quero que essa divisão, o ideal é que ela seja menor do que 2. Ela tem que ser menor do que 2. Se o teu triglicerídeo tiver muito alto, o teu HDL tiver muito baixinho, isso já é um sinal de que você tem resistência à insulina. Isso aqui, você come e a sua insulina vai lá para cima. Você vai ter não só uma tendência a ganhar peso, mas você vai ter também, meu querido, uma tendência maior a ter Alzheimer. As pessoas com Alzheimer, se eu juntar todas as pessoas com Alzheimer em um local, 80% tem alteração metabólica. Ou diabetes, ou pré-diabetes, ou resistência à insulina. 80%. Então, se você tem resistência à insulina, risco maior de ter Alzheimer no futuro. Se você tem resistência à insulina, risco maior de ter depressão em algum momento da vida. Risco maior de ter ansiedade. Risco maior de ter transtornos neuropsiquiátricos. Vários, todos, tá? Basicamente todos aumentam o risco, porque o cérebro vai funcionar de uma forma pior.
o cérebro vai inflamar. Vocês estão vendo que tudo que eu expliquei aqui foi algo que conecta corpo com cérebro? Márcio, mas eu nunca vi um neurologista falar sobre isso. Pois é, porque o médico, a gente estuda uma coisinha. Eu passei a minha vida inteira estudando cérebro, sistema nervoso e tal. Só que eu sou um cara muito curioso, então eu estudo outras coisas também. Então, se você foca só em um órgão, você só vai ver aquele órgão. A minha esposa é endócrina. Então, quando eu começo a pegar o conhecimento dela, discutir casos com ela, e eu tô trazendo aquilo e puxando aquilo para minha sardinha, eu começo a ver que essa conexão aqui, não tem como separar. Não tem como separar. Tudo que vai acontecer no corpo vai influenciar no cérebro. E a minha alimentação, a minha nutrição é algo que está totalmente sobre o meu controle. Eu coloco na minha boca o que eu quero colocar na minha boca. Eu vou comer o que eu quero comer. Está totalmente sobre controle. Claro, quando a pessoa está um pouco doente, até esse controle se perde. Ou seja, vamos lá, eu não vou abrir muito aqui os parênteses, senão eu não fecho esse episódio hoje. Mas uma pessoa que está com muita alteração metabólica, a cabeça dela está tão diferente que ela passa a ter desejos distorcidos. Ela passa a ter desejo por doce. Doutor, não, eu não consigo resistir a um doce. Desejo distorcido. Igual um alcoólatra com desejo distorcido por álcool. Por que a pessoa é alcoólatra? Porque bebe demais. Não explicou nada. O cérebro está diferente. A pessoa fica direto pensando naquilo. Isso é distúrbio. Isso é um transtorno. Uma pessoa que tem alteração metabólica, muitas vezes ela fica direto pensando na comida. Eu tenho uma paciente minha que ela é compulsiva. Ela fala que quando ela está no trabalho, a cabeça dela, é difícil dela concentrar em alguma coisa, porque a cabeça está sempre pensando em comida. Você acha que isso é normal? Não é. Então, quando a pessoa é saudável, quando a pessoa não tem esses tipos de distúrbios, tá? A nutrição está totalmente sob o seu controle. Totalmente sobre o seu controle. Mas eu não consigo resistir. Então, peça ajuda. Porque senão, meu amigo, eu sei como é. Eu sei como é. Hoje mesmo eu atendi paciente de 88 anos. Eu sei como é que funciona no final da vida. A colheita chega. A pergunta é: como você quer que seja a sua vida? Essa é a pergunta. Porque tem muita coisa que está sob o seu controle. Se não tiver sob o seu controle, peça ajuda. Porque tem como ajudar. Mas tem como ajudar. Mas muito. Então, mais uma vez, por que eu estou fazendo todo esse projeto aqui de estar trazendo conteúdo? Porque eu não acredito numa medicina somente centrada em medicação. Somente centrada em medicação. Não acredito. Eu não sou contra a medicação de jeito nenhum. Medicação transformou minha vida. Eu já precisei de medicação. E medicação transforma. Mas eu não posso pensar só na medicação. Eu tenho que pensar em saúde acima de tudo. E para eu poder fazer o paciente ganhar saúde, um dos braços necessários é um braço de educação. Vocês precisam entender o que eu entendo. Vocês não precisam entender com a mesma profundidade, mas vocês precisam ter um vislumbre para vocês poderem agir de uma forma correta. Fechou? Olha só. Quem está no Instagram, encaminha essa live para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas. Você vai clicar no botãozinho ali no aviãozinho. Se você acha que valeu, Márcio, valeu, aprendi um pouquinho. Beleza, então clica no aviãozinho. É o único pagamento. O único pagamento que eu quero seu é esse, tá? Clica no aviãozinho e caminha para 3 pessoas. Fechou? Gente, espero que vocês tenham gostado. Olha só, a única coisa que eu peço para você é se inscreva no canal. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Você não ia ficar até aqui 50 minutos se você estivesse achando um porre. Então, se você gostou, único pagamento, se inscrever no canal. Beleza? Se inscreve no canal e comenta aqui. Eu quero que você comente, traga dúvidas. Ah, Márcio, eu gostaria que tu falasse sobre esse assunto. Vai ser um prazer ter essa troca aqui com vocês, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.